Olá, amigos e amigas da querida cidade de Jucurutu. Nós estamos aqui no bairro Bela Vista, programa Jucurutu Notícias, Robson Oliveira, Lele Araújo, e nós estamos aqui com o senhor Walter Luiz dos Santos, ele que é coordenador do controle vetorial do estado do Rio Grande do Norte. E vamos iniciar a nossa conversa, Walter, falando sobre o mosquito Aedes aegypti, a dengue. Nós tivemos acesso a um áudio via internet, o WhatsApp, que esse áudio traz informações de um alto índice, né, da dengue, chikungunya e o Zika vírus aqui na cidade de Jucurutu. Então para começar, eu gostaria de saber do senhor se o senhor tem acesso ou teve acesso a esses números. Normalmente nós fazemos um acompanhamento desses levantamentos de índice do Aedes aegypti que são realizados pelos municípios. Realmente o índice de Jucurutu é um índice alto, mas vejam bem, o ano passado nós fizemos 3 levantamentos de índice e o primeiro levantamento de índice nos apontou um índice muito alto que chamou a atenção. Naquele momento nós estivemos aqui no município, nos reunimos com os gestores e com a equipe técnica do município e tomamos alguma providência que foram tomadas pela gestão. E assim, na nossa avaliação, essas providências que foram tomadas vêm surtindo efeito, porque os dois outros levantamentos de índice que foram feitos no ano de 2017 foram tendo baixas gradativas. No primeiro levantamento deu um índice assombroso de 40 ponto alguma coisa por cento, e significa dizer que a cada 100 casas, 40 tinha focos do Aedes aegypti, mais de 40 tinham focos do Aedes aegypti. O segundo levantamento que foi feito no ano já nos apontou uma queda para metade disso, 20%. E o último que foi feito no início de novembro, final de outubro, início de novembro, já deu uma queda maior, esse índice hoje está em torno de 15%, 14,96%. A gente precisa entender que só a equipe dos agentes de combate às endemias não vai levar esse índice a zero. Precisa da participação da população, a população tem que fazer sua parte, seguir as orientações que o agente de controle de combate às endemias repassa quando faz a visita, para que esse índice chegue num patamar aceitável. O Ministério da Saúde, e está muito longe disso, né? Porque o Ministério da Saúde preconiza que para controle esse índice tem que estar próximo a 1%. Então hoje a gente ainda está próximo a 15%, e significa dizer que a gente está muito acima do que a gente pode ter para um controle dessa população. Diante desse índice, essas arboviroses, as transmissões dessas arboviroses geralmente acontecem em nosso estado no primeiro semestre do ano. Finalzinho do ano, início do próximo ano, a gente já tem que estar com os cuidados redobrados, porque é quando aparecem as arboviroses. E todas essas arboviroses são doenças explosivas, ou seja, doenças que quando começa a ser transmitida atinge muita gente. E agora, do finalzinho do ano para início de janeiro, a gente foi identificado, né, pela equipe dos agentes de combate às endemias do município de Jucurutu, um surto no bairro Freitas, onde tem muita gente acometida a gente ainda não pode dizer com segurança se é dengue ou zika, ou se é os dois que está circulando. Provavelmente esteja circulando dengue e zika. E aí a coisa se torna mais complicada ainda. E zika, não precisa a gente repetir, que é o vírus que está associado àquela questão da microcefalia, né? Que no final de 2015 teve várias gestantes que deram à luz a crianças com má formação. Então os cuidados têm que ser redobrados nesse momento, a população tem que fazer sua parte, tem que participar, tem que cuidar de sua própria casa. Lógico que tem o serviço a gestão municipal tem a obrigação de ter o serviço onde os agentes fazem visitas de 2 em 2 meses e identificam os riscos que existem nas casas,
repassam para que os moradores, durante aquele período, até a próxima visita do agente, cuidem de sua própria casa. E engraçado é que se você fizer uma pesquisa na população, mais de 90% da população sabe como cuidar da sua casa. Infelizmente não cuida. Então eu vou aproveitar o momento para pedir à população de Jucurutu que sigam as orientações do agente, procurem informações de como fazer para que o município não se prolifere em sua própria residência. Fazendo isso, com certeza, a gente vai estar evitando essas doenças e evitando essas questões de microcefalia e até de óbito, né? E, assim, o que a gente tem avaliado desde que a gente identificou o problema aqui, onde os agentes estavam precisando de orientação, a gente veio, orientou, e o que a gente está identificando hoje é que a coisa está melhorando gradativamente, mas ainda estamos numa situação de muito cuidado. Walter, nós estamos num momento muito crítico aqui na cidade de Jucurutu. Nós já estamos aí há 6 anos com essa seca devastadora, e uma coisa que me chama muito importante, que me chama muita atenção, nesse momento que nós estamos vivenciando agora, várias pessoas têm em casa vários depósitos, como a água está difícil, né? Já chegamos a passar 15 dias sem água, então as pessoas armazenam nesses depósitos essa água para quando vir a faltar. É um fato que é importante, a gente tem que armazenar água, mas também tem que ter cuidado, tem que tapar direitinho, tem que verificar e também ser colocado algum remédio nessa água, além de tapar. Com certeza, a intermitência de água é uma das coisas que favorecem a proliferação do mosquito, porque você vai ter que armazenar água. A água é essencial para a vida, você não pode viver sem a água. Então você deve armazenar, agora deve armazenar com cuidado. Se tiver dúvidas de como fazer, procurem os serviços que podem lhe dar essa orientação no município, que com certeza eles vão lhe dar essa orientação. Se precisar colocar remédio, eles vão colocar. Se ele orientar a fazer uma cobertura, quem puder fazer essa cobertura, deve fazer essa cobertura. O que a gente não pode é deixar depósitos favoráveis à proliferação desse mosquito, porque as consequências são essas que nós já conhecemos. Recentemente o senhor teve em reunião com a equipe da Prefeitura Municipal de Jucurutu. Eu gostaria de saber se o senhor pode repassar os principais pontos desse encontro com a equipe da Prefeitura Municipal aqui da nossa Jucurutu. Na verdade, quando surge em qualquer município, não é uma particularidade de Jucurutu, qualquer município do estado, quando surge uma situação, um evento que chame a atenção, nós estamos lá presentes. Não para criticar, é para juntos buscarmos soluções, identificar os pontos frágeis existentes e tentar fortalecê-los. A reunião foi muito boa com a gestão, foi dadas algumas orientações que foram prometidas ser cumpridas pela gestão. Gestão pública é muito difícil hoje, existe a questão do limite prudencial, tal, por exemplo. A gente pediu que fosse contratado um profissional para ficar responsável pela vigilância epidemiológica do município. Esse profissional é essencial no município, porque é ele quem vai identificar o surgimento dos primeiros casos. É ele quem vai estar fazendo essa investigação para confirmar ou descartar esses casos. Então é um serviço muito minucioso, tem que ter um profissional com perfil para estar à frente desse serviço. Qual foi a resposta da Prefeitura quanto à contratação desse profissional? Disse que ia providenciar a contratação, lógico que como o município se encontra no limite prudencial já, então o prefeito garantiu que vai expor a situação para a promotora para justificar tecnicamente a contratação dessa pessoa. E algumas áreas que estavam descobertas, ele também prontificou-se a estar conversando com a promotoria para que nesse momento fosse dada uma solução ao problema identificado. De imediato, quando a nossa equipe chegou aqui no bairro Bela Vista, eu me deparei com a viatura do carro Fumacê. Quantos carros Fumacê está aqui na cidade de Jucurutu hoje?
A cidade de Jucurutu, para fazer esse tratamento espacial, né, que a gente chama, é o popular carro fumacê, um carro é suficiente. Um carro é suficiente. Até porque tem que ter um intervalo de um ciclo para outro. Esse intervalo é de no mínimo 4 dias. Então a gente faz as operações aqui em 3 dias. Os operadores têm um dia de folga e retomam. Então a gente já fez 2 coberturas em toda a cidade e faltam 2. A gente, inclusive esses ciclos não podem ter interrupção. Esses profissionais vão trabalhar até no carnaval. Então é uma situação que foge daquela situação de a gente ter que gozar carnaval, essas coisas. Então até no carnaval eles vão estar trabalhando. E a gente aproveitando a informação do trabalho do carro fumacê aqui na cidade, a gente pede também a colaboração da população para quando o carro fumacê estiver passando, abrirem portas e janelas, que é para que aquela fumaça, aquelas partículas que o carro fumacê joga, adentre as casas, porque ela mata através de contato. Então, quando aquelas micropartículas entram em contato com os mosquitos, levam os mosquitos à morte. Então, vai morrer os mosquitos que estão sadios e também os que estão infectados. Mas só lembrando, o carro fumacê é a nossa última arma. É quando a gente perdeu o controle da coisa, aí a gente entra com um carro fumacê. Então, assim, em Jucurutu a gente teve que entrar, porque foi uma situação que quando os casos surgiram foram todos de uma vez e a gente ainda está tentando identificar o que está circulando. Possivelmente seja duas arboviroses. Dengue, que aí a gente vai ter que identificar qual sorotipo, já que dengue tem 4 sorotipos, a gente vai ter que identificar qual sorotipo que está circulando, porque, por exemplo, se for o 1, é muito mais perigoso do que se for o 2 e o 3, porque o 1 faz muito tempo que não circula no estado, e aí tem mais pessoas susceptíveis a contrair o dengue através do sorotipo 1. O senhor poderia nos explicar melhor esses 3 sorotipos? Na verdade, o dengue tem 4 sorotipos, que a gente denomina DEN1, DEN2, DEN3 e DEN4. Todos 4 não tem diferença de um para outro. Todos 4 são agressivos e causam o mesmo tipo de doença. Só que assim, quem contrai um desses sorotipos fica imune para o resto da vida para aquele sorotipo, mas fica susceptível para os outros 3. Então, se aqui já circulou o 2 e o 3, com certeza a população vai estar mais susceptível a contrair o dengue 1 se for ele que estiver circulando. Isso significa dizer que mais pessoas vão adoecer. Mais ou menos isso. Walter, diante da confirmação desse alto índice aqui na cidade de Jucurutu, eu gostaria que o senhor me respondesse qual o risco do jucurutuense adquirir a dengue hemorrágica. Na verdade, o risco de você evoluir para um dengue hemorrágico, isso se dá em qualquer situação que esteja havendo transmissão, certo? Então, ter cuidado, porque o dengue hemorrágico, ele tem uns sinais de alerta, de alarme, a gente chama de alarme. Por exemplo, você contrai dengue, tem aqueles primeiros sintomas, febrão, dor de cabeça, dor retroorbitária, que é aquela dor por trás dos olhos, como é conhecida, ânsia de vômito. Então isso tudo são sintomas da dengue. O grande perigo da dengue hemorrágica é quando quando esses sintomas estão desaparecendo, que aí você sente dor abdominal forte, uma dor assim abaixo do umbigo, você tem variação de pressão, ou seja, quando você está sentado, ao se levantar você sente tontura, ou o contrário, se você está em pé ao se sentar, você sente tontura. Então esses são os sinais de alerta para a dengue. Procure de imediato o serviço de atendimento hospitalar do município para que providências sejam tomadas e só assim conseguiremos evitar óbitos por dengue hemorrágica. Walter, eu vou pedir mais uma vez para que o senhor repita esses sintomas para você ouvinte que está em casa acompanhando o nosso áudio através da Rádio Cidade FM e você que está nos assistindo, acompanhando nas nossas redes sociais. É importante que você ouça com atenção os sintomas que o nosso amigo Walter vai repassar novamente. Se você sentir algum desses sintomas, é importante que você procure de imediato o hospital. Vamos falar assim, dengue. Se você sente dor de cabeça,
dor atrás dos olhos, febre alta, dor nos músculos, você deve procurar de imediato o serviço de atendimento, as unidades básicas de saúde, até mesmo o hospital municipal, para que um profissional médico diagnostique o que você tem. Procurem, diga que tem conhecimento de como o dengue se comporta e diga que acha que está com dengue. Peça para que notifique, peça para que lhe solicitem um exame específico para dizer se você realmente está com essa doença. E com certeza o profissional médico vai atentar para isso. Bom, isso é a dengue clássica, a dengue comum. Dengue hemorrágica. Se você tem dengue hemorrágica e você já foi para o médico lhe medicou, porque dengue não existe tratamento específico. O tratamento da dengue, ele vai tratar os sintomas, que é dor de cabeça, vai passar analgésico, né? E antitérmico, que é a febre. Então, e recomendar que você vá para casa e tome bastante líquido. E peça para o médico dizer o que é bastante líquido, porque se ele disser bastante líquido, você pode morrer afogado. O médico tem a obrigação de dizer, de acordo com seu peso corporal, quanto de líquido você precisa para se hidratar. Feito isso, se você voltou para casa e você, ao desaparecer esses sintomas, a febre baixar, a dor de cabeça passar, você sentir dor abdominal forte, uma dor assim abaixo do umbigo, variação de pressão, ou seja, quando você vai sentar, você está em pé, vai sentar, você sente tontura. Você está sentado, vai ficar em pé, sente tontura. Isso são sinais de alarme para que talvez você esteja evoluindo para um quadro hemorrágico. Muitas vezes a hemorragia é interna, você não vê sangramento. Então você tem que ter todo cuidado, procurar um médico, dizer o que está sentindo e com certeza ele vai estar atento a isso e ou tratar de você no próprio local ou lhe encaminhar para os hospitais de referência. Geralmente, esse alto índice do Aedes aegypti em Jucurutu, geralmente ele se torna mais alto com a chegada das chuvas. E não chegamos ainda, ainda não foi chegada as chuvas aqui na nossa região. Com a chegada das chuvas, esse índice ele pode aumentar? Na verdade, o índice de infestação do Aedes aegypti independe de chuva. Lógico, se a gente entender as chuvas como um fenômeno que vai criar mais criadouros fora da casa do povo, isso realmente é um problema. Mas mais de 95% dos focos encontrados é dentro da casa do povo, que não é água coletada de chuva não. É na jarra, é no pote, é na cisterna, é na caixa d'água. E isso independe, é o ano todo. Existe uma tendência natural do Aedes aegypti, ou seja, o período sazonal do Aedes aegypti é exatamente no início do ano. Existe uma tendência natural no início do ano esse índice subir. Mas independe de chuvas. Porque a gente está aí há 6 anos sem chuvas e esse índice não baixa. Já era se dependesse só das chuvas, já era para ter se acabado o Aedes aegypti. Então é o povo que cria o mosquito. E infelizmente, agora é lógico que no período chuvoso, praças, bueiros e outros locais da infraestrutura do município se tornam criadouros do Aedes aegypti. E os agentes aí sim devem estar atentos para esses locais, né? Prédios públicos têm que estar atentos, tem que se formar brigadas nos prédios públicos para que aquela brigada cuide de seu prédio público, né? Para evitar que criadores se criem nesses locais. A gente imagina que como residências é um local onde sempre tem gente, seja mais bem cuidado. Mas infelizmente a maioria dos focos é nesse tipo de imóvel, em residências, onde tem gente todo dia, onde independe de chuva, mas vai ter sempre água. E o Aedes aegypti, ele gosta de pouca água mesmo. Aquele potezinho que está só o pé, a caixa d'água que não está muito cheia, ele gosta de tudo isso. Independe de inverno. Agora é lógico, o inverno é importante na questão das infraestruturas do município. Conversamos assim com o senhor Walter Luiz dos Santos, coordenador do controle vetorial do estado do Rio Grande do Norte. E nós da equipe Jucurutu Notícias, mais uma vez pedimos a cada um morador jucurutuense para que tenha todo cuidado, principalmente com água parada,
não deixar pneus dentro do quintal. Geralmente as pessoas esquecem pneus no quintal, vasilhas. Redobrar toda a atenção para que só assim, juntos, podemos combater o mosquito Aedes aegypti. Com apoio técnico de Robson Oliveira e Leleu Araújo para o programa Jucurutu Notícias.